João capítulo 8, versículo 31. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Amém. Vamos ler a porção das Escrituras. Amém. Aleluia. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. A partir do versículo 32, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir esse versículo de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você pode se sentar, eu quero orar com você. Glória a Deus. Pai, te dou graça por essa palavra, Pai, por essa verdade. Essa verdade que está introduzida em nossa vida, essa verdade que está introduzida em nosso coração. Obrigado a Deus por essa palavra ser o alicerce da nossa vida, por essa palavra ser de fato o alimento verdadeiro que há em nossa vida. Obrigado a Deus porque nós experimentamos a verdade, a eficácia, a revelação dessa palavra. Pai, eu declaro que o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação esteja presente aqui nessa noite, Pai, e porque nós possamos desfrutar, Deus, nessa noite, nesse dia, Deus, ao longo dos dias, desta verdade, Pai. Obrigado porque a verdade nos liberta. Obrigado, Senhor, que a verdade nos liberta. Obrigado, Senhor, que a verdade nos transforma. Obrigado, Senhor, que a verdade, ó Deus, ela é poderosa, ó Deus, para nos levar ao seu propósito, ó Deus. E nós cremos nessa noite que nós iremos experimentar dessa verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, entenda isso, olha. Eu vou voltar a repetir isso. Tudo que Jesus ele vai fazer, ele faz por meio de um propósito. Amém? A nossa existência, a nossa vida se dá por esse propósito. A vinda de Jesus, amém, aqui nesta terra não foi em vão. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, foi por causa de um propósito, foi por meio de um propósito. Por isso que as Escrituras sempre estavam dizendo, olha, para se cumprir as Escrituras. Jesus ele foi para o Gólgota, Jesus ele foi para o Calvário, para se cumprir as Escrituras. Então tudo aquilo que estava dito ao respeito de Jesus, se cumpriu, porque estava escrito. E assim somos nós. Existe uma palavra que foi dita ao meu respeito, e uma palavra que foi dita ao seu respeito. No Salmo de número 139 diz que os nossos dias já estão escritos, os nossos dias já foram contados. E em Apocalipse está dizendo que existe um livro que fala ao meu respeito e também fala ao teu respeito. E aí, meu amado irmão, entenda isso. No Salmo de número 138, versículo 2, não precisa abrir. Jesus, a Bíblia, as Escrituras diz que Deus pegou a sua palavra e colocou acima de todas as coisas. Ele exaltou a sua palavra está acima de todas as coisas. Então imagina, qualquer nome que vier, a palavra está acima. Qualquer situação que vier, a palavra está acima, porque Ele exaltou a sua palavra. E em Isaías capítulo 55 ele fala que a palavra dele não voltará para ele vazia, mas ela vai cumprir aquilo que foi determinado. E não somente isso, em Jeremias capítulo 1 versículo 12 ele está dizendo, olha, Jeremias, eu vigio para cumprir a minha palavra. Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. Por isso que ele pergunta para Jeremias, Jeremias, o que você vê? Ah, eu vejo uma amendoeira. E a palavra amendoeira, o significado dessa árvore, amendoeira, quer dizer aquela que vigia, aquela que é o guarda. Ele está dizendo, pois é, Jeremias, eu sou assim, eu sou como amendoeira, eu vigio, eu velo para cumprir a minha palavra. Então ele está zeloso para cumprir a sua palavra em minha vida e em sua vida. Eu posso ouvir um amém por isso? No Salmo de número 107 diz que ele enviou a sua palavra. Houve um envio. A palavra agora se tornou o apóstolo, enviada. E ele nos sarou. E Ele nos curou, Wesley, e nos livrou da
daquilo que era mortal. Ele envia a sua palavra, Ele nos cura e nos tira daquilo que era mortal. E aí em Jeremias, ele repete isso de novo, dizendo: olha, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A minha palavra é como um martelo que despedaça a rocha. Se existe alguém que vai cumprir a palavra dele, é o nosso Deus, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele é fiel para cumprir. É por isso que em João capítulo 6, Jesus está dizendo assim: olha, a palavra que eu vos tenho transmitido, a palavra que eu tenho falado para vocês, são espírito e também é vida. A palavra que eu tenho dito para vocês, a palavra que eu tenho transmitido para vocês, é espírito e é vida. E Pedro vai dizer: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? E a nossa vida está baseada nessa palavra. A nossa vida está confirmada nessa palavra. E o Verbo, que é o próprio Cristo, se encarnou e habitou em meio a nós, e fez morada dentro de mim e dentro de você. A própria palavra, a vida, ela está habitando em mim e em você. E essa palavra é poderosa. Por isso que nesse mesmo texto a qual nós lemos, de João capítulo 8, versículo 32, ele fala: olha, se vocês crerem, ele está dizendo para aquele que nele creu, ele está dizendo para aqueles que creram nele, amém? João capítulo 8, versículo 31: se vocês permanecerem na minha palavra. É um lugar de permanência, a qual nós não podemos sair. É um lugar que nós precisamos estar, um lugar a qual nós precisamos ficar, é na sua palavra, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Se nós permanecemos nesse lugar, na sua palavra, meu amado irmão, nós temos a certeza, nós temos a convicção que essa palavra vai trazer convicção em nossa vida. Nós precisamos permanecer nesse lugar, em sua palavra. A circunstância quer nos mover desse lugar, porém nós precisamos agarrar esse lugar que é a sua palavra, porque nesse lugar nós temos esperança, nesse lugar nós temos expectativa, nesse lugar nós temos confiança na sua palavra. E Ele é fiel para cumprir o que Ele disse ao meu respeito e ao seu respeito. E aí ele está dizendo para um grupo de pessoas, ele está falando isso para os seus discípulos: olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês se tornarem um comigo, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer de fato que nós conhecemos a Ele, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar, de ser um com Ele, de ser um com a palavra, de se tornar um com a palavra, ser um com a palavra, se tornar um com essa palavra. Ele nos convida. Discípulo é aquele que se torna um, e nós estamos falando do próprio Cristo, que é a própria palavra. Ele nos convida para se tornar um com Ele, um com esta palavra, que é a palavra verdadeira. Assim, se nós conhecemos essa palavra de fato, ela nos liberta, ela nos limpa, ela nos transforma. João capítulo 15, versículo 3, ele vai falar para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido, falado. A limpeza, a libertação está na palavra. Aonde nós nos tornamos livres? Na palavra.
E aonde está toda a verdade para a minha vida e para a sua vida? Está onde? Está na sua palavra. Então Ele nos chama para viver uma verdadeira libertação. Você só é livre conhecendo a verdade. Tem muita gente buscando a liberdade na própria liberdade. É o maior engano. A única libertação que a pessoa vai conseguir é somente na palavra. O único lugar que essa pessoa é restaurada, o único lugar que essa pessoa é transformada é somente na palavra. Não existe outro lugar, é na palavra. Por isso que ele está dizendo que conheceremos a verdade vos libertará. Não tente buscar a liberdade em si, busque a sua liberdade na verdadeira verdade. Esse é o lugar aonde nós podemos nos tornar livres. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra verdade quer dizer realidade. Jesus está chamando eu e você para viver uma realidade. Jesus está chamando eu e você para viver uma verdade, meu amado irmão, não uma vida de engano. Jesus está convidando eu e você para vivermos uma realidade. Ele é a realidade de vida, Ele é a realidade da nossa libertação, Ele é a realidade da nossa verdade. Jesus, ele propõe isso para mim e para você. Você sabe de uma coisa? Lucas capítulo 19, versículo 10: o Filho do Homem veio buscar e trazer de volta aquilo que foi perdido. E o que nós perdemos? Nós perdemos a liberdade. Nós estávamos presos, porém Ele nos libertou de toda algema, de toda garra, de toda amarra de Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho do Homem veio na terra para desfazer. Em Lucas capítulo 4, Jesus ele adentra dentro do templo e é entregue a ele o livro. E ele abre em Isaías, aonde está escrito: o Espírito do Altíssimo, o Espírito do grande eu sou, o Espírito do Criador está sobre mim, pois Ele me ungiu. Ele me ungiu. A palavra ungido quer dizer autorizado. Eu sou autorizado. E dizia, segundo os historiadores, Denilson, dizia que havia 3 cadeiras aonde o profeta assentava, aonde o sacerdote assentava. E essa terceira cadeira era onde o Messias, o verdadeiro Cristo, iria sentar. Ele se assenta, dizendo: chegou o seu libertador. Ele se assentou, dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. E ele fala: olha, eu vim para pregar, para trazer um ano que agora vocês são aceitos diante de Deus, um ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. Amém? E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar a quem? Aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação. O que Ele está proclamando? O que Ele está passando por Jerusalém? O que Ele está passando por a Galileia? Porque Ele está passando por toda a região para pregar libertação. Ele está debaixo de uma jornada para trazer libertação. E Ele quer tirar nós das agarras. Ele quer tirar eu e você de toda amarra. Por isso que toda vez quando alguém se encontrava com Jesus, essa pessoa de fato era liberta. Havia um cortejo, mas Jesus passou
E Jesus toca no caixão. E aonde ele toca, tudo muda. Levanta e anda. Levanta-te. Levanta-te. Libertação. Ei, ele atravessa. Ele atravessa o mar. Ele atravessa o mar para ir em Gadá, para tocar em um homem que estava acorrentado, que vivia em meio a um cemitério. Mas quando aquele homem depara com Jesus, com aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem toda a unção, o homem é livre. Por isso que ele fala que ele veio para dar libertação aos cativos e dar restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, seja qual for a sua opressão, se for medo, angústia, tristeza, seja o que for, ele veio para te libertar. Ele veio para te libertar. Ele veio para te libertar. Jesus, ele se move por meio de um propósito. Tudo que ele faz por meio de um propósito. Tudo que ele realiza, linda, é por meio de um propósito. Por isso que ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em João capítulo 8, versículo 36, ele está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem era nós outrora? Quem era eu e você outrora? Nós estávamos presos, amarrados, e ele nos libertou. E não somente isso, preste atenção, mas agora pode haver sofisma em nossa vida, pode haver engano, e a libertação em nossa vida, ela é contínua. Ela é contínua. A cada dia o Senhor vai nos libertando. A cada dia o Senhor vai tirando, vai arrancando coisas que às vezes a gente pensa que estamos certos, estamos debaixo de uma convicção, mas Ele vem e arranca, Ele nos livra, e Ele traz clareza para aquilo que antigamente não havia clareza, não havia entendimento. Agora nós passamos a ser, amém, pessoas claras, pessoas entendidas, porque Ele nos libertou. Pare com isso, achar que você tem toda a verdade. A toda a verdade está em Cristo. Se você estiver na sua palavra, se você adentrar para dentro da esfera da sua palavra, sim, você vai ser livre. Mas em nós ainda há prisões. Muitas coisas nós precisamos ser libertos. Muitas coisas nós precisamos ser livres. Tanto sofisma, tanto pensamento ao contrário daquilo que Deus fala ao nosso respeito. Nós precisamos, meu amado irmão, todos os dias, ser levado, conduzido pela sua graça, pela sua misericórdia. E Ele nos dá clareza, Guilherme, Ele nos dá sentido de uma existência nele, de vivermos para Ele. E Ele quer nos libertar de todo engano. Ele quer de fato um povo livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porém só seremos livres na verdade. E às vezes nós abandonamos esse lugar da verdade. Nós temos a nossa convicção, porém nós precisamos estar convictos em sua palavra, em sua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou. E tem muita gente voltando para a escravidão. Quando você deixa o medo operar na sua vida,
é um lugar de escravidão. Quando você quer que a angústia tome conta da sua vida, é um lugar de escravidão. Quando os problemas, as situações estão te envolvendo, ela quer te levar para um lugar de escravidão. Mas eu não sou mais escravo, agora eu sou o servo da orelha furada, porque Ele me libertou, e eu furei a minha orelha, dizendo: agora eu sou livre nele, no meu Senhor, o meu dono. Ele é o meu Senhor. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E não somente isso, se você for para o versículo 13, nós fomos chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Por isso que há um desejo no coração de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do quê? Da verdade. Entenda isso. Por isso que Ele deseja que todo homem seja salvo. E não somente isso, a salvação não é o fim, é o começo. A salvação não é o fim, é o começo de um processo aonde nós iremos chegar a esse nível de plenitude. Aonde? Em sua verdade. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: olha, mas crescei na verdade, seguindo a verdade. A verdade nos amplia, a verdade nos dá visão, a verdade nos dá clareza, a verdade nos dá entendimento de um propósito. E é isso, nós precisamos agarrar, assim como a Bíblia diz, as verdades que foram postas para mim e para você. Fique de pé, por favor. Já vamos encerrar o nosso culto. Aí para mim, em Lucas, preste atenção nisso. Deus quer um povo que pratique a sua verdade. Deus quer um povo que pratique a sua verdade. Deus quer um povo que pratique o seu conhecimento. Lucas capítulo 6, preste atenção aqui, olha, a partir do versículo 46. Quero encerrar, amém? Rapidamente. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Ele enfatiza duas vezes. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Olha aqui para mim. Às vezes você aceita o Senhor só um nível da sua vida. Você aceita o Senhor só simplesmente ouvindo, mas Ele quer te levar ao próximo nível. Por isso que Ele está dizendo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Alguns aceitam o Senhor só simplesmente ouvindo. Eles ouvem, mas eles não praticam. Por isso que Ele fala: olha, por que vocês não me chamam de Senhor e Senhor, se não faz o que eu vos mando? Versículo 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, mas também praticam. Versículo 48. Esse é semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Esse homem cavou até encontrar a rocha. É um tempo de nós cavarmos tão profundo, aonde nós vamos encontrar a rocha. E assim, olha o que ele diz. Ele lança o alicerce sobre a rocha quando veio a enchente. Tanto que Lucas capítulo 6 é diferente de Mateus. Ele fala de um homem que cavou, um homem que é profundo.
E Deus procura homens profundos, homens que desejam ir para o profundo, homens que não gostam do raso. Mas Ele gosta de homens que vão ao profundo. Mas esse homem que busca o profundo, ele ouve, mas também ele pratica. E ele fala: quando veio a enchente, bateram contra aquela casa e não puderam abalar. Por quê? Por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra. Ele construiu no mesmo lugar, ele construiu no mesmo terreno. Porém um cavou até encontrar. E é isso, nós estamos no mesmo terreno, nós estamos na mesma igreja, nós estamos no mesmo corpo. Porém, existem uns que vão profundo, tem uns que gostam da profundidade, tem uns que desejam cavar profundo. Tem uns que desejam ir tão profundo. Porque alguns abalam e outros não abalam? Porque alguns permanecem e outros não permanecem? Oh, a profundidade das riquezas de Deus, quão insondáveis são. Ele cava até encontrar a rocha. E diz que quando as águas batem contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande ruína daquela casa. Que você possa cavar tão profundo, tão profundo, tão profundo. E olha aqui para mim. Sabe de uma coisa? As aflições, ela é um instrumento para isso, para você cavar tão profundo. As aflições são uma ferramenta para você cavar tão profundo. Não seja como menino, chorando por causa das aflições. Seja maduro.